Hey guys, what's up? And welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Aqui é a teacher Patrícia Recheia, it's a pleasure. Estamos também com o nosso intérprete Vitor. Welcome, Vitor. E hoje daremos início à nossa aula 17.1. A teacher olhou para lá porque esqueci já que era... Eu tinha esquecido que era 17.1. Já estamos chegando, já quase no final, na metade, aliás, da nossa segunda unidade. O tempo está correndo, time flies. Então não vamos perder tempo, let's begin para a tela. Olha a aula 17.1, a confusão com essa aula 17.1 com a teacher Patrícia. E aí a gente tem o quê? Nesse título dessa aula, vocês sabem, vamos continuar com a história do Present Perfect. Porque ele não pode ser resumido em apenas uma aula e também nem apenas em duas aulas. Vamos ter mais algumas aulas sobre o nosso querido e temido Present Perfect, o presente perfeito. E no título da aula de hoje... temos aqui como ele como Have You Ever Been? Have You Ever Been? Vai ser o título da nossa aula, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Nós vamos usar muito esse verbo aqui, que inclusive todo mundo conhece ele. Talvez você não esteja lembrando dele, porque ele está com uma roupa diferente, ele está com uma questãozinha diferente, mas é o nosso famoso verbo to be. Então aqui... é uma pergunta e você já vai saber quando essa pergunta entrar em contexto nas nossas aulas, na nossa aula de hoje. Present Perfect parte 2, você vai ver sobre os verbos irregulares no particípio passado, porque eles mudam completamente a estrutura deles, assim como no passado simples a gente viu que há essa mudança, no presente perfeito também. Uso da forma verbal, do presente perfeito, formas afirmativas, negativas e interrogativas. E as confusing words, as palavras confusas, que vamos ver a palavra been, que é aquele verbo to be no particípio passado, e gone, que é o verbo to go, porém agora aqui está no particípio passado. Existe uma leve confusão, não na escrita, não na pronúncia, mas na hora de aplicar essas duas palavrinhas na frase, usando o presente perfeito, e vamos sanar essas dúvidas hoje. Toda aula tem uma habilidade, de hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural, assim como associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto em inglês. Let's begin, vamos começar uma foto geralzona do que se trata o Present Perfect, certo? Temos aí, vamos ver, inclusive, as palavrinhas since, for... que significa, não vou falar o que significa, já vamos chegar na tradução delas, deixa eu colocá-las em contexto primeiro. Aí temos também que falar sobre resultados agora, os verbos, vocês sabem que agora o verbo que comanda, o verbo auxiliar é o verbo to have, que no presente simples, conjugado no presente simples, fica have para as pessoas do plural e para a primeira pessoa do singular e has com a terceira pessoa do singular. Isso vocês já viram na aula de ontem, já viram um pouquinho sobre isso. Vamos continuar? Temos aí uma pergunta para você, são 3 questions, 3 perguntas. Where do you usually go? Onde você geralmente vai? Essa pergunta está conjugada, os verbos estão conjugados no presente simples. Logo em seguida, vamos fazer a pergunta usando o meu present perfect. E aí ele diz o seguinte: what place you have or haven't been to? Quais lugares você esteve ou não esteve? Aí ele também pergunta: what's the most interesting place you've been to? Qual é o lugar mais interessante que você esteve? Então esse been vai ter a tradução de esteve, porque ele vem do verbo estar. Tudo bem? Não se esqueça que o verbo to be significa ser e estar, isso ser em conjugação. Aí nas conjugações eles têm, né, as suas mudanças de acordo com os pronomes. E aí, essa é a minha pergunta para você. Talvez você não saiba responder agora, mas até o fim da aula você vai conseguir responder todas essas perguntas e vamos usar esses lugares que aparecem aí no nosso slide, que são os seguintes. Olha aí. A haunted house, casa mal assombrada, perceba aqui, ó, o lugar e a imagem representando o lugar, uma casa lá no final, no escuro,
Pode ser uma casa mal assombrada ou não, né? Pode ser apenas porque faltou energia, o povo também. Aí temos aqui a Table Mountain, que é o que é um lugar, acredito que seja lá na África, uma montanha, se chama Table Mountain. Table significa mesa, né, em inglês. E a jungle. Ei, você já foi para jungle? O que é isso? Uma selva, floresta? Você já foi? Have you ever been to a jungle? A waterfall. Waterfall. O que é isso? Já consegue identificar pela imagem, né? Uma cachoeira. Waterfall vem da palavra water, água, fall, cair, é como se fosse água caindo, é uma cachoeira. E aí aqui você tem os tipos de resposta que você poderia dar para essa pergunta. Qual pergunta? Aquela lá que eu mostrei para vocês no início do nosso slide, ó. What places you have or haven't been to? Quais lugares você foi ou não foi? Aliás, você esteve ou não esteve? What's the most interesting place you've been to? Qual foi o lugar mais interessante que você foi? Dei uns lugares aqui para vocês e aí vem a forma de responder essa pergunta. Você tem 3 formas. Uma forma mais completa dizendo the most interesting place, ou seja, o lugar mais interessante daquela minha última pergunta do outro slide. The most interesting place I've been to is 3 pontos. Ou seja, o lugar mais interessante que eu estive foi... E aí você vai colocar o quê? Os lugares que você já possa ter ido e foram interessantes. Aqui nós temos esses exemplos. Bem, eu poderia dizer que eu já fui num waterfall. Então, the most interesting place I've been to is a waterfall. O que é isso? Foi uma cachoeira. Eu achei aquela cachoeira o lugar mais interessante que eu já estive na minha vida. I've been to... Aqui é uma resposta mais curtinha, porque você não fala o lugar mais interessante, você só fala eu estive, I've been to a waterfall, I've been to a jungle, e assim por diante. Ou então, se você quer dizer que não esteve em tal lugar, aí você diz na negação, você sabe que você precisa do not, da partícula negativa para negar. Então, ela fica do lado e até contraído com o meu verbo auxiliar, que é o have, aqui nessa frase. Ficando haven't, ou então I have not been to, ou seja, eu não estive, e aí o lugar que você não esteve. Vamos seguir? Olha aí a minha pergunta. Então, essa pergunta sempre é a mesma. Ela é a mesma estrutura, não vai mudar. Quando você quer perguntar se alguém já esteve em algum lugar, você sempre vai usar essa estrutura de pergunta. Ela nunca muda. Então, have you ever been to? Have you ever? Olha essa palavrinha aqui. Nós vamos ver, é muito ela. Você já? Have you ever been to? Você já esteve o quê? Aí nós temos os lugares que você já pode ter visitado, situações que você já deve ter estado. E aí eu tenho aqui a primeira, que é, olha só, a mocinha aqui como clown, como vestida de clown, que é palhaço. E ela foi numa costume party. Costume party, que é o quê? Uma festa à fantasia. Have you ever been to a costume party? Se eu fosse responder essa pergunta, yes, I have. Sim, eu estive. Então, dessa forma aqui que eu falei para vocês. Yes, I've been to a costume party. Se você quer fazer de uma forma menos pequena, menos short, né? Como nós falamos usando short answers. E aí eu tenho aqui a soccer match. O que é soccer match? Um jogo de futebol. Have you ever been to a soccer match? Você já esteve, já foi num jogo de futebol? E aí essa aqui que é a minha preferida, obviamente, the beach. The beach. Have you ever been to the beach? Você já foi à praia? Se eu respondesse essa pergunta, se eu respondesse, seria yes, I have. Ou yes, I have been to the beach. Sim, eu já fui à praia. E aí eu tenho aqui as minhas formas de responder, como eu falei para vocês. Se for positive a sua resposta for positiva,
Yes. Lembrando que na escrita você precisa colocar essa vírgula depois do yes ou depois do no, tá? Da escrita. I've been to, ou seja, I have been to, porque se aí nada mais que se trata do meu verbo to have, contraído com o meu pronome pessoal. Se você não tiver tido aquela experiência, você pode dizer na forma negativa, no, I've never been to, ou no, I haven't been to. Por que eu separo? Por que aqui eu não posso usar o haven't aqui em cima, onde está em vermelho? Por causa desse never aqui. Por conta do never, eu não posso usar, eu já comentei com vocês, eu não posso ter a dupla negativa em inglês. Então, se eu uso never aqui, então o meu foco nessa frase é dizer que nunca. Então, o foco está no nunca. Aqui, o foco está no não. Então, aqui eu sou mais específica, falando nunca. Eu nunca estive. Aqui, eu não estive. Então, por causa do nunca, eu não posso usar o not na mesma frase. Certo? Então, no, I've never been to a custom party, for example. Ou, no, I haven't been to a custom party. Ou seja, eu nunca estive numa festa fantasia. I have. Eu já. I have been to a custom party. Aí temos aí o present perfect, presente perfeito, que está falando muito desse to be aí no particípio passado, que ele fica been, né? Como é que a gente vai fazer? Olha só. Have you ever been? Olha aí, nunca muda. É sempre essa mesma pergunta para você dizer, com essa ideia aqui, você já esteve, foi. Toda vez que você quer fazer frases com essa ideia, você vai usar sempre a estrutura have you ever been? Have you ever been? Nunca vai mudar. Agora, claro, o que vai mudar aqui é o sujeito, porque depende da pessoa que você está fazendo a pergunta, e obviamente o meu verbo auxiliar que vai mudar de acordo com o sujeito, tá? Se for na terceira pessoa, has she ever been? Has she ever been? Ou seja, ela já esteve, ela já foi, certo? Usamos a pergunta have you ever been para saber se alguém em algum momento já esteve ou já foi em algum lugar ou está envolvido em uma determinada situation, como eu falei lá, uma situação também, certo? E aí vamos ver aqui algumas formas de responder sobre essas perguntas, se a gente já esteve, já foi para algum determinado lugar, ou já esteve em alguma determinada situação. Ao darmos uma resposta afirmativa, podemos informar a quantidade de vezes que já estivemos em um determinado lugar. Aqui o foco nunca é quando, tá, gente? Aqui pode ser a quantidade de vezes, mas nunca quando. Eu não sou específica, porque se eu for específica, eu vou ter que usar outros tempos verbais, certo? Ou situação. Para isso, usamos as frequency words, as palavras de frequência. Então, existem várias palavras de frequência, eu trouxe para vocês aqui algumas. Então, vamos ver. Primeiro, as palavras de frequência, depois elas como resposta, tá? Many times significa muitas vezes. Several times, várias vezes. Então, perceba que eu só mudo aqui a palavra many, que significa muitas, several, que significa várias, continua times, continua a palavra times, que vai significar vezes. Aí eu tenho once, que significa uma vez. Twice, que significa duas vezes. Aí quando você quer falar 3, 4, 5, 6 e assim por diante, você vai fazer o quê? Você não vai ter mais essas palavrinhas como once, eu usei uma vez, mas todo mundo sabe que aí uma significa one, né? One time, dois, two in English, dois em inglês. Só que aqui você tem essas palavrinhas para usar quando é uma ou duas vezes. Agora, depois, você vai ter que usar os números cardinais, tá? 3, 4, 5, 6. E aí depois a palavra times para falar, opa, revoltei aqui. A palavra times para falar o quê? Sobre quantas vezes você foi. Se foram 3, 4, 5, 6 vezes. Tudo bem? Então, nas respostas eu posso dizer yes, many times, sim, muitas vezes. Yes, several times, sim, várias vezes. Yes, once, sim, uma vez. Yes, twice,
sim 2 vezes e assim por diante, compreenderam? Essas são as frequency words, as palavras de frequência. Falam de frequência, das vezes que você já esteve ou foi para um determinado lugar ou já esteve numa situação. Então, olha só, aqui essa situação, a situação mais bonita que uma pessoa pode estar, mas também mais assustadora, né, gente? Quem concorda, respira. Olha aí, ó. They've been in love several times. They've been in love several times. Eles o quê? Estiveram apaixonados. Por quê? O que significa several? Vai lá, várias vezes. Várias vezes. Aí tem aqui a imagem de 2 pessoas kissing. Vários hearts, vários corações. Então aqui vocês já sabem. In love significa apaixonar, né? A gente viu isso na nossa aula lá do início, lá no 3º ano, quando a gente teve uma aula do tema que envolvia o tema de amor, paixão e assim por diante. Vamos para o segundo exemplo? Olha aí. Agora temos uma frase na interrogação. O que acontece na interrogação, vocês já sabem, né? O verbo auxiliar passa para frente do pronome pessoal e o resto continua no mesmo local, sem mexer em nada. Então, have they ever been in love? Eu quero saber, eles já estiveram apaixonados? Eles já foram apaixonados? E aí você responde, yes, several times, sim, várias vezes, diversas vezes. Ou, yes, they've been in love several times. Qual é a diferença dessas 2 respostas, teacher? A primeira, você só está dizendo sim e a frequência que isso aconteceu. É uma resposta mais fácil. A segunda, você está sendo mais específico. Você está usando, além de dizer quem, né, e o sujeito, que você está falando sobre a terceira pessoa do plural, você ainda usa a sua estrutura todinha do presente perfeito para essa situação. Você usa o seu auxiliar, o seu verbo principal aqui, que é o verbo que nós estamos trabalhando muito nessa aula, o been, e ainda fala da situação que eles estão, que é in love, e depois da frequência que isso acontece. Vocês estão entendendo? Então, é claro que uma pessoa inteligente ali, né, uma esperta, vai escolher responder só yes, several times, né? Tá bom demais. Mas é bom que vocês também tentem responder usando a estrutura, para que vocês mantenham a estrutura cada vez viva na mente de vocês, porque é praticando que a gente realmente fixa, tá, galera? E olha aí, eu tenho um vocabulário que eu acho que deve ser novo para vocês, mas pelas imagens vocês conseguem imaginar do que está sendo tratado aqui. Essa situação que ele, porque eu estou falando de he, esteve, né? Então nós temos aí, ó, he has been mugged once. A situação aconteceu com qual frequência? Foi uma vez, once. Qual é a ação da pessoa, da terceira pessoa, né? He. Aí nós temos aqui a situação, porque o verbo principal que been, a gente fala que a pessoa esteve na situação, né? E aqui é a situação, mugged. E essa situação, ela vem no particípio passado, né? Que é o verbo. O verbo mugged, tá? E aqui, obviamente, vocês começam a perceber que esse é um verbo no verbo regular, porque ele tem a regra do ED aqui, ó. Muito bem, quem acertou já imaginou, ele é regular porque tem esse ED no final. Acertou. Então aí, ó, mugged é o quê? Que significa, é mais para essa situação aqui, ó, ser assaltado, ele foi assaltado, certo? He has been mugged once. Ele foi assaltado uma vez. I have been mugged 3 times. Eu tô falando de mim, tá? Da teacher Patrícia. Eu fui assaltada 3 vezes. Já não é once, não. Foram 3 times. Eu quero que feche aí. É um número cabalístico, né? Quero que feche no 3. Quero que aconteça a 4ª vez, não, por favor. E aí, eu tenho aqui outra mesma situação, só que como uma pergunta. Has he ever been mugged? Aí perceba, eu nem comentei lá com vocês, mas perceba que tem o meu ever aqui. Esse ever, ele vem nas minhas perguntas.
bem nas minhas perguntas. Percebam, aqui também, have they ever been in love? Já, eles já estiveram apaixonados? Aqui, has he ever been mugged? Ele já foi assaltado? Aí você tem a forma de responder, como lá naquele slide tem a informação de que ele foi uma vez, então na hora de responder aqui eu faço o seguinte, já tem aqui a palavra once, meu período de tempo, então é a minha frequência de tempo. Yes, once, aquele tipo de resposta que você só responde com sim, não e a frequência. E a segunda que é uma resposta mais completa. Yes, he has been mugged. Once. Sim, ele foi assaltado uma vez. Ah, gente, me abraça. Olha aí, portanto, quando queremos falar de ações repetidas, múltiplas, especificamente a quantidade de vezes que elas ocorreram, como naquela situação lá, do apaixonado, a pessoa se apaixonou mais de uma vez, porque são ações repetidas, né? A gente se apaixona só uma vez, né? Eu acho. Tem gente que sim, não, mas enfim, não vamos entrar nessa seara, não, é aula de inglês, vamos lá. A quantidade de vezes que elas ocorreram e não quando ocorreram. Então, porque aqui o quando não é importante, você não precisa saber quando foi, se foi ontem, anteontem, eu falo você não precisa, porque o present perfect não trabalha com o tempo específico, não trabalha com o tempo específico, coloque isso, você nunca vai ter o yesterday usado com present perfect, yesterday, por exemplo, significa ontem, é um tempo específico, tá entendendo? Muito bem, usamos o present perfect e as frequency words para fazer essa situação aqui, certo? Aí, ó, nós temos ações repetidas que se repetem, ou seja, acontecem em um período não específico entre o passado e o agora. Sempre o passado e o agora. Let's practice, vamos praticar, que a gente viu, certo? Aí nós temos aí, ó, interview a friend, você tem que entrevistar um amigo, né? Vai entrevistar um amigo. Essa palavra que está entre parênteses, é claro que é a palavra de ordem de hoje. Nós estamos vendo muito essa questão do been. Então, have you ever been? Have you ever been? Ou seja, opa, você já esteve, já foi, né? E aquelas situações que nós estamos comentando. Agora, a situação é o quê? Late for school, atrasar para a escola. Então, se atrasar para ir à escola. E aí, olha só, temos mais respostas aqui, ó. Student A, ele fala o seguinte: have you ever been late for school? Como é que ele chegou a fazer essa frase? Primeiro que foi dado o verbo to be aqui e você sabe que você tem que colocar ele no particípio passado. Então, ele está bem aqui desse jeito, ele veio de lá para cá desse jeito, ele passou a ficar assim. Antes dele, eu preciso colocar a minha estrutura. A estrutura para saber se alguém já fez ou já esteve em alguma situação é have you ever e o been, tá? Então, antes do been, teria que vir esse have you ever de qualquer forma, porque você está perguntando para a segunda pessoa. Se fosse para a terceira pessoa, para a primeira pessoa, iria mudar o pronome e, obviamente, o meu verbo auxiliar. Estão entendendo? Porque você precisa entender a estrutura. O que vem depois, como esse aqui, ó, late for school, vai mudar. Porque a situação aqui é se atrasar para ir para a escola. A situação lá depois, no outro exemplo, no outro slide, vai ser suspenso da escola. Então, o que vai mudar são as situações, certo? Então, uma vez que você sabe que é have you ever been para todo mundo, né? Obviamente, na situação de falar da segunda pessoa, você já vai colocar na cabeça isso e vai lembrar sempre dessa estrutura. Have you ever been late for school? A pergunta é essa. E o student B vai responder. Ele vai responder o quê? Tem 3 kinds of answers, né? Of answers. Tem 3 tipos de respostas, que são elas. Yes, but only once, ou seja, sim, mas apenas uma vez. Aqui ele colocou only para deixar mais claro que foi apenas uma vez. A palavra only é apenas, somente, enfim. E o but significa meu mais, a gente já viu isso nas primeiras aulas, lá do terceiro ano. Yes,
several times. Sim, diversas vezes, várias vezes. Ou no, never. Ele pode responder assim também. Não, nunca. Se nunca foi, ele pode só dizer no, never. Porque esse never também é uma frequency word, né? É uma questão de frequência. Então, não foi nunca. Nunca aconteceu isso. Nenhuma, nem duas, nem nunca. Nem nunca. Aí nós temos aí, ó, agora outra situação. A situação onde você vai colocar o seu verbo to be no participo passado. E aí nós temos o quê? Suspended from school, ou seja, ser suspenso da escola. A situação é essa. Suspended from school. Ser suspenso da escola. E aí a pergunta vai ser, claro, já sabe, né? A estrutura é a mesma. Have you ever been? Have you ever been? E aí, só colocar a situação suspended from school, ponto de interrogação. Have you ever been? Para quem não entendeu, por que esse... Vou explicar de novo. Por que esse to be está aqui no parênteses? É só para que você saiba que daqui ele vai para cá no participo passado, entendeu? É só mesmo para você ter essa noção. E aí o student B responde, yes, but only once. Mesma coisa, sim, mas apenas uma vez. Yes, several times. Sim, diversas vezes. No, never. Não, nunca. E aí, aluno? Have you ever been suspended from school? Se eu respondesse essa etas, meu eu ficou muito doido. Se eu respondesse essa pergunta, eu diria no, never, but I'm lying, eu tô mentindo. Foi só uma vez quando eu era bem mais novinha, estava numa escola militar e eu não queria levantar. A aluna ficou doida, né? Fiquei doida, crazy, crazy, crazy. E aí, obviamente, eu fui suspensa só da sala. Não fiquei suspensa exatamente da escola. Mas eu sempre fui uma good student, sempre fui uma boa aluna, né? E, inclusive, eu tenho certeza que vocês são também. E aí, eu tenho agora os nossos irregulares, os verbos irregulares, onde a gente vai ver mais sobre eles. Os irregulares a gente já sabe, né? Coloca o ED ali, ele já fica no passado, no participo passado. Já os irregulares não, eles são os diferentões mesmo. Perceba aí, ó. Break, broken. O be vai para been, a gente sabe, a gente viu muito sobre esse verbo, né, nessa aula. Write, written. Aí nós temos vários que são verbos aqui. Escrever, escrito. Sing, sung. Cantar, cantado. Porque esses verbos, eles têm esses finais no português. Do, do, ido, claro que tem o feito, que é diferente, o dito também, a gente não vai falar, a gente vai falar fazido, né? Tem gente que fala, mas não é fazido, tá? E aí vai mudar um pouquinho. Só que, olha só, vamos lá passar aqui. Agora temos essas situações, tá? Só que agora com verbos irregulares, ok? Então ali, você estava usando muito been, ele é irregular, tá? Tudo bem, mas ele foi muito apresentado para vocês. Agora, se fosse o sim aqui na situação, e eu quero saber se você já cantou em público, em public. Você já teve essa experiência? Nos karaokês aí da vida? Ou então na própria escola mesmo, uma apresentação. E aí, student A, ele vai perguntar o quê? Você vai fazer da mesma forma lá que a gente estava fazendo com been, só que aqui, ó, perceba, vai mudar. Porque aí vai ser he, você está perguntando para, né? Ele, aí vai ter o has aqui. Por quê? Porque estou falando, só um minutinho, deixa eu botar uma situação aqui para eu ver. Tá certo. Estamos falando aqui desse cara? Não, a gente não está falando desse cara, a gente está falando de você. Então, has he ever sung in public? Ele já cantou em público? Como eu falei para vocês, a palavra sung vem do verbo sing, é o particípio passado desse verbo. Então, quer dizer que esse verbo no particípio passado se torna esse. Na verdade, é assim. Vou colocar aqui para vocês, ó. Dá só uma olhadinha rapidinho. Posso também perder muito tempo aqui, ó. O tempo corre. To sing, cantar. Sing, no passado. Eita, eu tô chegando no meu intérprete. Tô lá chegando nele, foi mal, aí eu ia escrever em você, intérprete. Espera lá. Aí depois de sing, vai para sung. Eu vou colocar até aqui em cima, aqui, pronto. Sung. O que é isso? O verbo cantar, to sing, quando ele é conjugado no passado, sang. Conjugado no particípio passado, sung.
isso não é uma regra, é porque eles são irregulares. Deu uma pequena mudada? Deu, mas não é a regra de A passou para U, tá, gente? Não é isso. Foi uma coincidência. Então, esses verbos, eles são realmente bem difíceis de memorizar, certo? Só de olhar uma vez assim, não dá não. Você tem que ir atrás deles, tá bom? Porque não é fácil aprender eles. Tem que usar eles o tempo inteiro. Então, olha aí, ó. Has he ever sung in public? Ele já cantou em público? Aí, o student B responderia sobre ele. Esse cara aqui, exatamente, esse cara aqui, é sobre esse cara a imagem. Não tava entendendo muito a questão do cara aqui, é desse cara mesmo. Yes, he has sung in public many times. Ou seja, ele já cantou, né? Ele cantou em público muitas vezes. Perceba que a palavra de frequência ela fica lá no final. E aqui ele usou muitas vezes. Ele poderia falar once, se só tivesse sido uma vez. Ele poderia falar 3 times, se fosse 3 vezes. Mas ele quis dizer many times, algumas vezes. Yes, he has sung in public many, many times. Muito bem? Vamos para a segunda. Agora a segunda é esse verbo aí, break. E a situação é a bone, que é quebrar um osso, break a bone. Eu quero saber se você já quebrou um osso aí do seu corpo, já teve essa situação? Aí a palavra break, o meu verbo break, passa lá para a minha pergunta como broken, porque broken é o particípio passado de break. Então, broken é quebrado. Só que aqui a gente não vai traduzir exatamente ao pé da letra, como eu comentei com vocês. Nem sempre fica bom fazer isso. Então, have you ever broken a bone? Você já quebrou uma perna? Certo? A perna não, o osso. A bone. I haven't. Eu não. Eu não tive essa experiência. Student B, yes, once. Aí o estudante B responderia sim, uma vez, né? No caso aqui, relacionado a essa imagem aqui, porque alguém quebrou o osso. Então, foi uma vez que isso aconteceu. Vamos para a próxima? Ride a horse, que é andar de cavalo. A palavra ride, o verbo ride, ele passa para cá como ridden, certo? Já deu uma mudadinha aí, né? Pouquinho, só colocou, na verdade, um D. Só que isso não é uma regra. O D e um N no final não é uma regra. Então, has she ever ridden a horse? She, que é ela aqui da imagem, certo? Ela já andou a cavalo? Has she ever ridden a horse? Aí o student B fala, yes, several times. O estudante pode responder sim, diversas vezes. Baseado aqui na imagem, também pode conhecer ela e responder several times, diversas vezes. Ok? Let's practice, vamos praticar. Olha aí, escolha a única opção correta de acordo com as regras de estrutura do Present Perfect. A única opção correta. Então, da mesma forma que a gente estava fazendo lá, fall, tá? Não vai ser mais o verbo to be aqui, não vai ser mais o been que você vai transformar, vai ser o fall, que vai ter que ficar no particípio passado. E a situação é in front of someone. In front of someone, ou seja, cair na frente de alguém. Fall in front of someone. A situação aqui, a pessoa, socorro, dá um help aí, que ela caiu feio. Eu já, I have. E aí eu quero saber o seguinte, qual seria a opção correta para uma pergunta? E aí você já tem aqui, todos começam has. Viu aqui o have, você já descarta, porque o sujeito é he. Perceba que é he em todos. Então, se é he, você trabalha com has. Então, a C já não é. A C já não é, já descarta a C. Então, temos lá, has he fallen in front of someone? Has he fallen in front of someone? Ou has he fallen in front of someone? Tudo isso ele caiu na frente de alguém, ele caiu na frente de alguém, enfim, todas são essas traduções. A diferença, na verdade, aqui é que uma está certa na estrutura e as outras estão erradas, tá? Então, a única que está certa na estrutura aqui é essa aqui. Talvez vocês não entendam muito, não teriam, será que é essa? Por quê? Alguns prestaram atenção nessa aqui, talvez, por causa do ED, mas lembra, a gente está falando sobre verbos irregulares. Nós não estamos mais falando de regulares nessa aula, a gente está falando mais de irregular. Então, não pode ser essa aqui. Então, essa não é porque continua do mesmo jeito. Essa aqui não é pela questão de ter o have aqui. Então, a letra D, por causa do fallen. Fallen é o particípio passado de fall.
ok? E a próxima, eat frog legs, comer perna de rã. Será? Como é que faz essa pergunta aí? Você já sabe, né? Aqui tem a ver com eles e elas. Então perceba que todos os pronomes pessoais são they. Então, de acordo com o they, você vai escolher o que tem o verbo auxiliar verdadeiro dele, que é o have. Então, esse não é por causa do has, esse também não é por causa do has. Então, sobra só a e a C. E aí você vai lá no verbo eat e procura ele no particípio passado, que é justamente a letra A. Have they ever eaten frog legs? Eles já comeram pernas de... ou elas já comeram pernas de sapo? Eaten é o particípio passado de eat, ok? Ele não é um verbo regular, tá? Aí nós temos agora write a poem, escrever um poema. Write a poem, escrever um poema. Que no particípio passado, o verbo write fica como? Como você está vendo aqui que se trata de eu, todos estão corretos. Ó, I've, I have. O que vai determinar, obviamente, não é o complemento, né, com a frequência. Tudo está igual, perceba. O que vai determinar é o verbo. Aqui está wrote, write, written. Isso aqui, na verdade, gente, isso aqui nem existe, tá? Então, não existe essa palavra, não tem nem como eu falar ela, porque ela nem existe. Então, a resposta correta, ela não existe justamente porque é uma forma de mostrar para você se estava erradíssimo mesmo, porque não é um verbo regular. A forma correta é essa aqui, ó, da letra C. I've written a poem many times. Algumas pessoas poderiam pensar que era A, porque a tá certa, wrote, ela existe essa palavra, wrote, só que é o passado do verbo to write. Aqui é o particípio passado, tá vendo como ele muda? De write foi para wrote no passado e written no particípio passado, certo? I've written a poem many times. Eu escrevi o poema diversas vezes. Eu tenho, enfim, eu queria trazer o pé da letra, mas não funciona não. Confusing words. Palavras confusas de hoje é sobre essa aí, ó, gone e been. E a gente viu muito sobre o been na aula de hoje, né? Então, vocês já estão ali, já sabendo o que significa o been. O que é o been? Vamos falar mais primeiro sobre ele. Usamos o has, have been, ou seja, você vai usar junto com a estrutura do verbo to have no presente simples, has or have been, to, para dizer que alguém foi a um certo lugar, mas não está mais lá. Foi, certo? Mas a pessoa, eu estou aqui gesticulando, vocês não estão me vendo, mas tudo bem. Foi, mas ele não está mais lá, não existe mais evidência dessa pessoa. Pensa assim, já o gone, olha só, o gone que usamos com have, has, gone to, ele é usado para indicar que algo ou alguém foi a algum lugar e ainda não voltou. Então, esse foi e não voltou, com gone. E o been, ele foi e não está mais lá. Tudo bem? Aí o exemplo. They've gone to the park. Olha que evidência que eles estão no parque. Elas foram ao parque. Certo? Já que o parque está empty, vazio. Aí diz, they've been to the park. Elas estiveram no parque. Não diz que elas estão lá, elas estiveram, não estão mais lá. Muito bem? Let's practice. Vamos praticar rapidinho? Olha aí, ó. Eu tenho os dois verbos das confusing words, been e gone, certo? Só que aqui a situação é a seguinte. With o quê? To my family's farm. Farm, para quem não sabe, é fazenda, tá? As imagens aqui podem indicar isso. We had a great time there. Por conta desse had, aqui, desse had, que é o passado do verbo to have, e aí eu sei que, na verdade, quer dizer que a pessoa foi, mas não está mais lá. Aí, nesse caso, eu vou usar qual? O been ou gone. Então, se não está mais lá, vai ser o been, letra A. Been, na verdade. Eu tenho mania de falar been. Been vai ser, ou seja, we've been to my family's farm. Nós tivemos, ou seja, nós fomos a fazenda da minha família. Nós tivemos um bom momento lá, foi bem legal. Então, tivemos, já foi, passou. Então, a gente esteve lá, não está mais. She was offered a new job and has...
Aí aqui, ó, ofereceram para ela, né? Foi oferecida para ela um trabalho novo. And has gone ou been. Pela situação, então se ela foi oferecida um trabalho novo para ela, foi oferecido um trabalho novo para ela, então pode ser o trabalho lá no Canadá. Então significa que o quê? Ela foi, né? Gone to Canada. And has gone to Canada. She has gone to Canada. Ela foi ao Canadá. Continua lá. Próxima. You are late. Where have you... Olha só a pessoa aqui. Quem nunca fez isso, né? As nossas mães também faziam isso. A gente mesmo ainda faz isso também com as pessoas. Tá? A pessoa está atrasada e você fala... Caramba, onde é que você estava? Né? Onde é que você estava? Onde é que você se meteu? Esse tempo todo está atrasado. You are late. E aí tem esse where have you, que só vai ser usado somente com been. Where have you been? Tem uma música da Rihanna que eu gosto. Tá bom, chega. Não dá pra cantar, não. Hoje minha voz não dá nem pra brincar. Where have you been? Onde você esteve? Que tá you are late, tá atrasado. E na nossa última aí. My sister isn't at home right now. Minha irmã não está em casa agora. My sister isn't, não está em casa agora, right now, nesse momento. She has, she has. Então, se a irmã não está na casa dela, porque ela foi shopping, né? Ela foi não para o shopping. Shopping, gente, no inglês é um verbo, to shop. Shopping é fazer compras. Aqui a gente fala que é o local que a gente vai, mas shopping é o ato de fazer compras. No caso, o lugar mesmo, eles chamam de mall center, certo? Então seria assim, mall center, tá? É o lugar que eles vão para fazer shopping. Então, se a irmã não está em casa, então significa que o quê? She has gone, ela foi fazer compras, porque ela não voltou ainda. She has gone shopping, alright? Então é isso, essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.